Tá, então a gente está entrando no mês de Tevet. E o mês de Tevet no calendário judaico, vocês precisam entender sempre que ele é o 10º mês. Então ele fecha um ciclo de 10 meses. Um ciclo de 10, tá? Tá entendendo aí, Eduardo? Então ele fecha um ciclo de 10, então ele é o 10º mês do calendário judaico. Ele representa a totalidade e conclusão como as 10 pronunciações, no caso, as 10 palavras, ou como o mundo cristão conhece como os 10 mandamentos, tá? Mas ele também ele é o ponto de conclusão do ciclo das Sefirot. Então ele também representa a completude das 10 Sefirot, que elas existiam antes do mundo desse mundo ser criado, desse universo ser criado apenas entre muitas aspas, na mente de Deus, e no momento que ele cria o vácuo, que ele faz o Tzimtzum para criar o mundo, elas começam a existir de forma ainda primária, e aí ele vai organizando. Então o mês de Tevet também ele marca esse ápice esse ápice da completude das Sefirot também, tá? O nome Tevet tem uma origem na babilônica, tá? Tem origem babilônica. Então Tevet tem origem, o nome tem origem na Babilônia. Foi um nome que foi trazido do exílio babilônico e ele vem da palavra tebitu, que significa afundar ou mergulhar. Esse nome afundar ou mergulhar, ele também é muito relacionado à questão das chuvas, né? Chuvas no inverno que transformam a terra em lama. Esse período é o período mais severo de inverno em Jerusalém, em Israel. É o período em que neva em Jerusalém, neva ali no norte de Israel, chega a nevar. Então, esse Tevitu é referente a isso. Em hebraico, Tevet, ele relaciona também a palavra Tov, seja bom, indicando que sobre a superfície difícil, sobre a lama, sobre o frio extremo, sobre a chuva extrema, reside o bem absoluto. Então, Tevet, ele refere-se a afundar, Tibut, nos textos babilônicos, Tebitu nos textos babilônicos e no hebraico ao Tov, de bom em hebraico. Mas de acordo com o Sefer Tzirah, misticamente falando, a gente não se eleva espiritualmente, nós nos aprofundamos espiritualmente, porque o Eterno ele criou as Sefirot e cada Sefirot ela é uma profundidade que a gente deve mergulhar nela. Então, trazendo para o mês de Tevet, esse mês de Tevet é um mês especial para quem quer crescimento espiritual. Então, é um mês bom para se aprofundar nisso. É um mês bom para se entender os assuntos. Principalmente estudar as Sefirot, estudar a completude dessas energias. E continuando sobre no Sefer Tzirah, a gente vai tratar sobre alguns atributos espirituais do mês de Tevet, tá? Então, o signo que a gente trabalha, o Masal que a gente trabalha no mês de Tevet, é o Capricórnio. Capricórnio no signo do zodíaco e nos signos judaicos é o cabrito. É o cabritinho mesmo, tá? Capricórnio é aquele... são parecidos, né? A diferença é que é como se fossem duas espécies diferentes. Os gregos botaram um tipo de cabrito e os judeus utilizam outro tipo de cabrito. Qual é o significado desse cabrito? O significado é que o cabrito ele é um animal conhecido por sua persistência, é um animal conhecido por sua habilidade de subir montanhas íngremes, tá? Então, a energia de Capricórnio, a energia do cabrito em Tevet, foca na ambição espiritual. Então, é um mês bom para se ter ambição espiritual. É um mês bom para se você tiver um dinheiro guardado, para comprar livro, para fazer de sedacá, para comprar algum instrumento de espiritualidade, é um mês bom de ter esse impulso. Você vai lá e compra, você vai lá e completa, você vai lá e finaliza o que você está precisando. Você precisa acreditar realmente que você vai conseguir subir essa montanha. Então, é um mês bom também para procurar entender e estudar assuntos que a gente não entende normalmente. Então, é um mês interessante para que vocês comecem a... Qual o assunto que eu tenho mais dificuldade? Por exemplo, tenho muita dificuldade com Guimátria. Então, é um mês bom para se estudar Guimátria, no meu caso. Porque aí a gente vai ter a persistência do cabritinho, a habilidade do cabritinho de subir as mais íngremes montanhas, tá?
Na energia, a energia de Capricórnio, de Tevet, foca nessa ambição espiritual, na disciplina, no trabalho árduo para subir a montanha de Deus, mesmo no frio do inverno. Então, teve também um mês bom para fazer o ticum, fazer a correção de pequenos erros que a gente tem no dia a dia. Ou seja, a falha de algumas rezas, as falhas de algumas tzedakot que a gente não faz, as falhas do estudo de Torá. Então, a gente vai ter ali 30 dias para que a gente consiga ajustar isso com mais força, com mais disciplina. É um mês interessante para todo esse tipo de coisa. A letra do mês de Tevet é a letra Ain, tá? Aquela que parece um Yzinho, a letra Ain. Qual o significado dessa letra para esse mês de Tevet? Tevet, o Ain, ele vai significar, literalmente, Ain, ele significa olho. Ele significa olho em hebraico. Então, esse mês também vai tratar de visão. É um mês, desafiador. Vai ser um desafio nesse mês retificar o nosso olhar. Trocar o Ain Hará, trocar o nosso olho mal, que a gente tem às vezes, de olhar determinadas situações, baseado no estudo do livro que a gente tem, identificar essas clipot que modificam a nossa percepção de algumas pessoas, de algumas situações. A gente tem que trabalhar e exercitar isso, trocar esse Ain Hará, esse olho mal, essa negatividade, de certa forma até inveja, pelo Ain Tová, que é o olho bom. Ver potencial divino em tudo. Então é um mês para você ver potencial divino em tudo. Se deu alguma coisa errado, Gazão Letová é para o bem, o Eterno está fazendo isso para o bem. Isso é potencial divino. Aquela pessoa falou mal de mim, amém, ela falou mal de mim porque o Eterno permitiu, e tá tudo bem, tá tudo bom, bora para frente. Então esse é o mês disso. O sentido desse mês, e aí ele parece até, de certa forma, contraditório e um paradoxo. Teve que ter um mês muito interessante. O sentido do mês é a raiva. Por incrível que pareça, o sentido do mês é a raiva. É o Kaas, tá? Kaas. O significado da raiva nesse mês é um mês para retificar a raiva. A raiva surge quando as coisas não saem como queremos. E quando é que as coisas não saem quando queremos? É quando nós temos conflito com o nosso ego. Então isso também vai muito em cima do Ain Harab, é muito em cima do Ain Tová. A energia do mês nos convida a transformar a frustração em determinação e autocontrole. Se ficou com o ego magoadinho, é um mês para deixar o ego magoadinho de lado e persistir, fazer e dar certo. Ficou com raiva, de dois trabalhos. Ficar com raiva, ficar com raiva e ir para frente, sem medo. Tá? E aí o órgão desse mês é o Kaved. O Kaved, para teve, ele vai significar o fígado, é literalmente fígado. Então o sentido é a raiva, a letra é Ain, que significa olho, o sentido é a raiva, e o órgão desse mês que a gente trabalha é o fígado. O fígado, segundo os sábios, o Kaved, é o local onde a raiva mora. É um lugar onde a raiva mora. É onde o sangue, o desejo material, a nefesh, mora. É naquele lugar ali. É o lugar onde ele é processado. É um lugar onde o fígado é processado. Então o fígado também é um filtro. Então o mês de Tevet ele serve também como um filtro para muitos assuntos relacionados à espiritualidade. Eu entendo isso. Retificar o fígado significa purificar as nossas inclinações materiais. Então a gente vai começar a identificar. Pega o estudo do livro que a gente tem feito, por exemplo. Identificar os erros que nós temos na nossa nefesh, preparar essa nefesh que está relacionada ao nosso sangue, que está relacionada ao nosso fígado, e retificar esses erros. E aí nós vamos filtrar a nossa nefesh durante esses 30 dias, para que no próximo mês a gente consiga fazer um tikkun. A gente já vai entrar no próximo mês já no tipo Shevat, que é o Ano Novo das Aves. E durante esse período ali de Tu B'Shevat até Purim, a gente vai Tikkun Yesod. Então, Tikkun Yesod também está ligado a essa conexão do Ruach com Nefesh, que é Malgut. Então, vai ser interessante a gente trabalhar o Nefesh nesse mês, para que no mês que vem a gente trabalhe nosso Ruach, a nossa Ruach, para a gente receber essa retificação de Yesod, essa conexão, tá? A tribo também muito interessante, a tribo que vem representando esse mês é a tribo de Dan. Dan vem da raiz de Din, de julgamento. Dan é a tribo
Dan é a tribo que era a retaguarda no deserto, recolhendo o que os outros perdiam. A energia dessa tribo para esse mês é a de julgar a si mesmo com rigor para crescer e resgatar centelhas perdidas na escuridão. Então, novamente, é um mês de muita introspecção. É um mês de se pensar em si, de estudar sobre si, de se retificar, de preparar o físico. Então, ele pegava as coisas que, que as outras perdiam. Então, é um mês de trabalhar muito a Nefesh, muito o ciclo. É um ciclo bom de Nefesh para trabalhar, para preparar a nossa Nefesh para receber um Ruach, possivelmente no próximo mês que a gente vai entrar, que é Shevat. A energia desse mês é o poder de transformação. Então, ele vai marcar o auge do inverno no hemisfério norte, como eu falei, que é Israel. Então, é um mês de muita contração, é um mês de Tzimtzum, é um mês de introspecção. Coisas que sempre acontecem em Tevet, fim de Hanukkah. O fim de Hanukkah é sempre em Tevet, sempre nos primeiros dias de Tevet. Então, Hanukkah sempre termina nos primeiros dias. A energia aqui é levar essa luz dos milagres para dentro da rotina cinzenta e fria do resto do mês. Então, toda essa luz que a gente está recebendo até esses últimos dias, os últimos dias de Hanukkah, os últimos dias dessas luzes de Hanukkah, a gente vai levar ela para o resto do mês. Como eu falei, é um mês de introspecção, é um mês de tzimtzum, é um mês de contração. O inverno representa isso. No inverno a gente quer ficar em casa, acolhidinho, no cobertor, tomando um café. É um mês muito introspectivo. A gente podia falar, em outras palavras, talvez seja um mês depressivo. Mas não nesse sentido de depressão. É o mês de se pensar. O depressivo, ele pensa muito, né? Ele trabalha muito dentro de si. Só que a gente pode pegar essa energia e modificar. Como a gente tem estudado nos últimos capítulos do livro, é o mês que então a gente pode pegar essa introspecção e utilizar ela como um impulso para a gente chegar bem no próximo mês para preparar o nosso Ruach, para receber Even Purim, depois já vem Pesach, e aí a gente entrou já num ciclo maravilhoso. Então, nesse mês, a gente vai trabalhar também materialidade versus espiritualidade. Por ser regido por um signo de terra, Capricórnio é um signo de terra, há uma forte influência sobre negócios e sucesso material. O segredo de Tevet é não se deixar afundar na lama da materialidade, mas usá-la como degrau para a santidade. Tá bom? Então, vai ser um mês bom para se ganhar dinheiro, vai ser um mês bom para se preparar para ganhar dinheiro, porém, é um mês para a gente não se apegar a essa materialidade. Ganhou, dá um exemplo, ganhou 100, separa seu dízimo, faz a sua tzedakah e bola para frente. Fica com o que é seu, não fica com o que é dos outros. Então, não é porque a gente vai ganhar muito dinheiro nesse mês, vai ser um mês próspero, um mês bom para a materialidade, que a gente vai se apegar a essa materialidade, tá bom? A ideia é saber separar muito bem o que é material e o que é santo. Deixar separado o que é nefesh do que é do ruach e chamar. Beleza? Tá entendendo tudo bem aí, Eduardo? Se tiver alguma dúvida, avisa. Você também. Então, quais são os acontecimentos históricos do mês de Tevet? E aí, entendendo os acontecimentos desse mês, a gente entende alguns acontecimentos que a gente pode ter no mês de Tevet, tá? Então, nesse mês de Tevet, aconteceu algumas tragédias. A primeira dela, de acordo com nossos sábios, é a tradução da Torá para o grego. O 8 de Tevet, até um tempo atrás, ele era um dia de jejum público, tá? Hoje, os racídicos jejuam durante esse tempo, esse dia de 8 de Tevet. Não é um dia de jejum público, então não é obrigatório. Conhecida como uma Septuaginta, embora essa tradução possa parecer boa, os sábios consideram este um dia de trevas, comparável ao bezerro de ouro. Pois a Torá foi aprisionada em uma língua que não alcança sua profundidade infinita, permitindo interpretações errôneas pelos goim. Outra coisa que aconteceu nesse mês foi a morte de Ezra. Ezra, ele morreu no dia 9 de Tevet. Então vocês vão perceber que esses 3 dias são 3 dias muito perigosos. O 8 de Tevet foi a tradução da Torá para o grego. No dia 9, Ezra morreu. Ezra foi o líder que trouxe os judeus de volta da Babilônia, trouxe o pessoal de volta do exílio babilônico. Ele preservou a integridade do Sefer Torá. E a morte dele marca o fim de uma era de profecias e liderança clara.
tá? Então, no dia 8 a gente tem a tradução da Torá para a Septuaginta no grego. No dia 9 é a morte de Esdra. E no dia 10 de Tevet, que aí sim é um dia de jejum público, de Oraita, tá bom? É o cerco de Jerusalém pelos babilônicos. Ou seja, dia 10 de Tevet, ele vai marcar o início do cerco de Nabucodonosor a Jerusalém, que culminaria na destruição do primeiro Beit HaMikdash. É um dia de introspecção sobre o exílio e a divisão gratuita. Então, esses 3 diazinhos aí são um dia muito perigosos. Então, não é um dia bom para se investir, não é um dia bom para ganhar, para procurar dinheiro, não é um dia bom para fazer negócios, não é um dia bom para viajar, não são dias bons para tomar decisões importantes, tá? Esses 3 dias, 8, 9 e 10 de Tevet, são dias de muito cuidado mesmo, masal muito pesado. Mas aconteceu coisas boas também no mês de Tevet, tá? Então, de acordo com o livro de Esther, Esther ela é coroada rainha no mês de Tevet, tá? Então, da mesma forma que ele inicia um cerco, ele também finaliza um cerco. Então, Estela foi coroada rainha, ela foi levada ao palácio por Axaverosh nesse mês escuro, no mês de trevas. Deus estava plantando essa sementinha ali para a salvação que floresceria meses depois em Purim. Então, o início da nossa salvação também acontece em Tevet, tá? Foi nesse mês que Esther foi consagrada como rainha. E aí, para os racídicos que assistem e estudam, em Tevet, no dia 5 de Tevet, agora, daqui a alguns dias, é a vitória legal do Rebbe Chabad, tá? Conhecido como Didan Otzar, a vitória é nossa, celebrando a devolução dos livros sagrados da biblioteca do Chabad, simbolizando a vitória da luz dos livros da Torá sobre a escuridão. Então foi nesse mês que o Chabad teve uma grande vitória na vida deles. Então os conselhos para esse mês, que a gente consiga finalizar e iniciar um Tevet bem organizadinho, é praticar o Ain Tová, praticar o olho bom, ver sempre o lado positivo de tudo que vai acontecer nesse mês, tá? Mesmo em situações difíceis, onde as pessoas te desafiam, onde as pessoas te colocam para baixo, onde as pessoas te julgam, sempre tente sempre exercitar isso, o lado bom da vida. É um mês de viver o lado bom da vida. Então é um mês para a gente controlar a nossa reação, tá? Então quando a raiva surgir, lembre-se que o fígado está sendo testado. Nesse momento que você deve filtrar a sua nefesh, respirar fundo e transformar aquele julgamento, transformar aquele din, transformar o fígado, tudo aquilo de ruim que está ali preso no seu fígado em um julgamento de compaixão. Então, bateu a raiva, peraí, deixa eu ver o que está magoando o meu ego e não magoando o meu espírito. E aí você vai respirar para ter esse controle de reação. Vai ser um mês bom da disciplina, então foco total em disciplina esse mês, tá? Use a energia de Capricórnio, use a energia do Cabrito para organizar suas finanças, para organizar a sua rotina de estudos de Torá. É um mês excelente para construir estruturas sólidas, é um mês excelente para aperfeiçoar suas tefilot, para não ter erro, para se manter alinhadinho, manter de forma corretinha. O último conselho é que a gente busque a luz interna. Então, apesar de tudo isso, a gente percebe que teve que ter um mês de introspecção, realmente. Então, a gente vai ter que entender que não há grandes festas nesse mês, não há festas de alegria após Hanukkah. A gente vai passar um período aí sem festas, seja de Rabanã, seja de Oraita. Então, vai ser um momento excelente para buscar a nossa própria luz. Shabbat por Shabbat, buscar a nossa luz interna, aperfeiçoar a nossa luz eterna, ser grato pelas luzes que nós temos, ser grato pelas festas que nós podemos fazer, ser grato pela nossa mesa. Então vai ser um dia interessante, um dia importante para se fazer, um mês importante para fazer isso. Então, é um mês muito bom para doar, para fazer tzedakah, é um mês muito bom para praticar a bondade, para ser benevolente. Tudo isso é Tevet, tá? Então, que esse Rosh Chodesh de Tevet traga uma transformação de toda a escuridão das nossas vidas, que a gente perceba que existe uma luz revelada sobre nós, existe uma luz que foi revelada e foi entregue para nós agora nessa festa de Hanukkah, que a gente consiga absorver toda essa luz, que a gente preparou nossa alma, preparou o nosso corpo para receber essa luz durante os 8 dias de Hanukkah, e agora a gente está
entrando num momento sem uma luz externa, a gente deve levar essa luz até nossas próximas festas. Então, é um mês de muita introspecção, como eu falei, é um mês de muito crescimento espiritual, é um mês de muita vitória, é um mês para crescer, para formar bases. Então, peguem as suas bases que vocês ainda estão meio cambaleando, fortaleçam essas bases. Peguem as bases que vocês ainda não têm, criem essas bases, fortaleçam essas bases, para que assim, a gente consiga iniciar o próximo ciclo de uma forma muito boa, tá bom? Então a gente fecha esse ciclo de 10, a gente vai para mais um ciclo de 10, mas daqui a um tempo a gente tem um ciclo de 7 para a gente finalizar, e assim a gente vai sobre isso. Então, um ótimo Kodestov a todos, Hag Hanukkah Sameach, nós tenhamos um mês de Tevet maravilhoso e uma semana maravilhosa. Shavuot Tov.